Olá, bem-vindo à Ágora. Meu nome é Lucas Nascimento, eu sou ilustrador, designer gráfico, professor de desenho e aqui eu vou estar dando algumas noções básicas sobre como conseguir utilizar a pintura digital em qualquer programa, em qualquer plataforma digital, obviamente, tá? E como a ideia desse workshop é ser bem acessível, tá? A gente vai estar trabalhando com programas gratuitos. Você pode utilizar o Photoshop, se você tiver aí, você pode utilizar o Paint to Size, se você tiver também, você pode utilizar o Clip Studio ou qualquer outro programa que tenha mais ou menos essa função aí de ilustração digital, manipulação de imagem, tá? Mas aqui a gente vai estar utilizando alguns outros materiais que são um pouco mais acessíveis, né, para que todos possam justamente ter facilidade para poder aprender. A ideia desse workshop não é ensinar técnicas de pintura e etc, que são coisas comuns da pintura digital, obviamente, mas que você pode aprender com um bom curso de pintura, com um bom curso de desenho. A ideia não é essa. Aqui a gente quer explicar quais são as principais ferramentas que você vai utilizar e como utilizar essas ferramentas para poder desenvolver suas pinturas digitais. A ideia aqui é principalmente vocês poderem desenvolver suas pinturas em qualquer que seja o software, tá? Quer você faça isso no seu computador, quer você faça isso no seu tablet ou no seu celular, tá? A ideia vai ser basicamente a mesma, porque quase todos os programas digitais seguem mais ou menos a mesma premissa, tá? Bem, aqui a gente já está vendo, tá, a tela do MyPaint, né? A página inicial do MyPaint. Ele é uma das minhas primeiras recomendações, principalmente se você tem um PC fraco e principalmente se você não quer se confundir com muita informação ao mesmo tempo acontecendo aí na sua tela, tá? O ideal é que você procure um programa com o qual você esteja confortável para utilizar, tá? Eu também tomei o cuidado para selecionar programas que sejam mais fáceis de você achar por tutoriais e por materiais de suporte na internet, tá? O MyPaint é um deles. Acessando aqui o site mypaint.org, tá? Esse sitezinho bonitinho aqui, a gente vai encontrar aqui a seção de downloads e clicando nela, né? Eu, no meu caso aqui, uso um computador Linux, mas se você usa Windows, você vai descer até o Windows aqui, ou se você usa macOS, você vai fazer aqui os procedimentos padrões para poder fazer o download desse arquivo. Tudo está bem descrito aqui, está em inglês, você pode tentar utilizar a tradução automática do Google para poder ler melhor, mas é bem fácil, bem simples, baixou, instalou e usou, não tem nada de grandioso, nada de muito absurdo nisso, tá? O segundo programa que eu recomendo para vocês é o Medbang. Medbang é um programa maravilhoso, é um programa gratuito também, tá? Ele tem para PC, no caso Windows e Mac, ele tem para iPad, ele tem para iPhone, ele tem para Android, ele tem, né, uma série de ligações aqui com outras funções, e é bem legal a gente dar uma olhada nisso aqui depois, porque ele dá pra gente uma série de outras versões interessantes e uma interação legal com a Jump Paint. A Jump é uma empresa que produz mangás no Japão, tá? E vira e mexe tem algum concurso ou alguma coisa do tipo, né, em que o Medbang está produzindo algo, né, e está indicando aí artistas para poder participar desses concursos da Jump. Isso é bem legal, isso é bastante interessante, principalmente para quem curte o mangá, porque o Medbang ele foi pensado para poder desenvolver trabalhos nesse estilo, tá? Claro que você pode fazer outros tipos de trabalho, vocês podem fazer manipulação de imagem aqui, dá para fazer alguma coisa com a temática realista, mas percebe-se principalmente aqui pelas imagens do site que ele foi pensado para vocês poderem fazer mangás. Isso é bem legal, olha, ele tem uso de retículas, fontes, pincéis, etc. Então ele é bem organizado nesse sentido, tá? Se vocês quiserem uma versão um pouco mais prática do Medbang, tá? Tem o Fire Alpaca, que também é um bom software. Ele facilita bastante a vida, na verdade, e eu acho que vocês vão gostar muito. Porém, apesar de tudo isso aqui, a grande vantagem dele é ele estar em diversas plataformas, então você pode utilizar
tanto no PC, por exemplo, quanto no celular. Isso é bastante legal, tá? Mas o meu é recomendado para todo mundo e é o que eu vou estar utilizando particularmente, porque eu acredito que seja um programa um pouco mais completo, né? E para esse workshop, qualquer um deles vai servir, mesmo o mais básico aqui, que seria o MyPaint. Mas se você quiser continuar fazendo artes digitais, você vai precisar de um software um pouco mais completo. E é aí que entra o Krita. É um programa maravilhoso, eu sou muito suspeito para falar do Krita, todo mundo sabe que eu amo o Krita de paixão, tá? É um programa open source, é um programa gratuito, tá? Isso significa que a própria comunidade, ela auxilia no desenvolvimento do programa e inclusive agora ele tem uma versão para Android também. Tá? Então se você vier aqui baixar o Krita e quiser fazer parecido com o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu também vou estar explicando um pouquinho sobre como a gente organiza o Krita, como a gente baixa novos recursos, como é que a gente usa as ferramentas adequadamente, tá? Aqui do Krita. Então, o procedimento é basicamente esse. Você entra, você seleciona aqui, né, no meu caso, como é Linux, ele já configura a página automaticamente para identificar, né, as minhas opções de download, mas se você estiver entrando com Windows, por exemplo, aqui, ele vai te perguntar se você quer um 32 ou 64 bits, você vai clicar, instalar, next, 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 finish e acabou. Você tem ali o seu Krita funcionando, rodando liso no seu computador. Ele é bem leve, em comparação com o Photoshop ele é muito leve, inclusive, tanto em tamanho, né, espaço de megabytes, quanto em desempenho, né? A gente vai ter ali o Krita tendo um desempenho até um pouco mais leve, um pouco mais rápido. Existe um pequeno problema com alguns computadores que não existe um critério bem definido, mas o Krita ele tende a ficar um pouquinho mais pesado em alguns computadores. Eu não sei como é que é, porque eu já instalei o Krita várias vezes no mesmo computador, né, apenas fazendo formatações e mudando versões do Windows às vezes, né, e basicamente ele às vezes funcionava mais pesado, às vezes funcionava mais leve, de boas, e quando eu mudei para Linux eu não tive mais esse problema, ele rodou liso completamente no Linux sem nenhum problema mesmo, tá? Mas aí vai de cada um de vocês. Se tiver dando algum problema, tenta desinstalar e instalar de novo, provavelmente esse problema se resolve, né? Vamos lá. Então eu vou usar aqui o Linux, e se você estiver utilizando, tá, o celular, você pode utilizar a versão de celular do Medbang. Eu acho ela bem legal, mas eu acho que ela é um pouco poluída, tá? Dá pra ver até aqui pela miniaturazinha que ela é bem carregada de informações na tela, tá? Deixa eu abrir aqui um pouquinho melhor para vocês poderem ver, ó. Tem muita coisa aqui, tem cor aqui, aí tem mais um monte de ferramentas. Se você arrastar aqui, tem mais ferramentas ainda. Quando você troca de ferramentas, troca também essa barrinha aqui de cima. Ela é bem carregada, né? É um software que é bem carregado de informações e pode ser um pouquinho complicado de se adequar e principalmente de desenhar, se você está usando uma tela um pouco menor, né? Já vai estar usando o dedo, ou mesmo que use uma caneta, uma tela pequena pode não comportar todas essas informações, tá? Mas o meu grande recomendado para quem usa o celular de fato é o Autodesk Sketchbook, tá? Que ele é gratuito também, muito bom aplicativo, ele tem uma tela bem limpinha, tá? Aqui a gente consegue encontrar ele na Play Store, eu acredito que também tem uma versão dele para iPhone, eu não tenho certeza, mas de qualquer maneira ele tem aqui, né, um conjunto de pincéis bem legais, com texturas bastante variadas e que você pode personalizar, né? Então, você abrir aqui o pincel, você consegue vir aqui em Settings e mudar essa configuração. Você tem diversas outras ferramentas muito especiais aí para desenho digital, que você pode fazer trabalhos de precisão, trabalhos mais artísticos, com mais textura, ou mais lisos, mais técnicos, enfim. Dá para fazer trabalhos de realismo, desenhos complexos, desenhos simples. O Autodesk é muito completinho, bem limpo e bem fácil de utilizar, né? É o que eu mais recomendo aí para vocês poderem tá desenhando, tá? Se você vai usar o celular, eu recomendo também que você tenha uma canetinha
não é muito cara, são canetinhas que você acha no Mercado Livre por R$20, R$15, tá? São canetas de touch universais, mas se você não tiver, não tem problema, desenhar com o dedo também é possível, você vai precisar trabalhar sempre com zoom e etc, mas também é bem facinho de fazer, né? Com um pouquinho de força de vontade a gente consegue fazer qualquer desenho, mesmo sem uma caneta, tá? Então, beleza, uma vez que a gente sabe quais são os programas e uma vez que a gente sabe que eu vou utilizar aqui o Krita, eu vou abrir já o meu Krita e a tela inicial que a gente vai ter é essa daqui. Na realidade, o Krita vai aparecer um pouquinho diferente para vocês. Deixa eu abrir um novo arquivo aqui, tá? Por definição, programas de ilustração digital, geralmente eles vão ter o Ctrl+N aqui como atalho ou Ctrl+O, tá? E é legal que vocês saibam que existem esses atalhos, que vocês já se acostumem com eles, porque no final das contas isso vai poupar muito tempo de vocês. E se vocês começarem a se acostumar com isso agora, mais pra frente vocês não vão ter problemas, tá? Todo programa também vai te dar a opção de escolher o tamanho da imagem que você vai estar utilizando, tá? Lembrando que para programas de celular, se você cria imagens com um tamanho muito grande, ele tende a reduzir a quantidade de camadas que você pode utilizar, e mais pra frente eu vou explicar o que é camadas para quem não tem ideia do que é uma camada dentro de um programa. É importante você saber que é bom ter um bom número de camadas para poder utilizar, embora não seja essencial. Enfim, e eventualmente você vai ter modelos, né? Então, se você quer fazer animação, aqui no Krita você tem a opção de escolher, né, o modelo de mesa de animação. Você quer fazer quadrinhos, aqui tem alguns modelos de quadrinhos que você pode seguir. Você quer fazer alguma coisa para a internet, né, ou voltado para o design, você tem aqui alguns padrões que são comuns, né, para vídeos, para prospectos e para cartazes e para televisão e para páginas da web. Você tem modelos de formatação para edição de fotografia, você pode fazer isso aqui no Krita também, e você tem modelos para poder criar texturas, onde você pode criar os seus próprios modelos, tá? Eu vou vir aqui em criar um novo documento personalizado, vou escolher a opção A6 300 ppi, tá? A6 é o tamanho, tá? Que é 1/4 de folha A4, tá bom? Se você pegar uma folha A4 e dividir em 4 partes, você vai ter o tamanhozinho A6. A 300 ppi é a quantidade de pixels por polegada que tem aí no seu documento. Isso significa que quanto maior a quantidade de pixels, maior é a qualidade, só que também fica mais pesado e o seu computador pode suar um pouquinho para poder renderizar isso aí direitinho, tá? Para poder processar essas informações. Eu vou colocar aqui no modo paisagem, porque é mais fácil de visualizar, tá? Mas você também pode definir aqui o padrão individualmente, sei lá, colocar um padrão de 3000 por 3000, e aí você vem cá, dá um nome e salva para você poder utilizar esse padrão mais para frente. Enfim, vou vir aqui em criar e tá tudo certo. A gente tem tudo aqui, tá? Beleza. Aqui a gente já começa a ter uma tela que é um pouco intimidante. Tem informação do lado de cá, tem informação do lado de cá. Eu salvei essa configuração aqui, tá? Mas basicamente o Krita ele vai vir organizado mais ou menos desse jeito aqui, ó. Default. Mais ou menos assim, tá? Então ele vem com uma barra de ferramentas aqui do lado, a gente já vai entender um pouquinho melhor o que ela faz. A gente vem com o seletor de cores aqui, com as opções da ferramenta aqui no cantinho, você tem as camadas, você vai ter também aqui as pré-definições do pincel, e aqui no meio a gente tem o nosso staging, né, o nosso canvas, que é onde a gente vai poder trabalhar com o nosso desenho, é o nosso quadro onde a gente vai desenhar alguma coisa, tá? Então, é importante que você saiba que basicamente todos os programas eles vão ter algumas características em comum, tá? A primeira coisa que você vai ter é geralmente a opção de um menu aqui para poder criar um novo arquivo, para abrir um arquivo existente, para salvar, para fazer, refazer, desfazer, essas coisas todas.
tá? E você tem uma barra que eventualmente vai mudar de acordo com o material que você está utilizando. Então, se eu clicar aqui, eu ativo e desativo essa barra, enfim, ela vai mudar de acordo com o material que eu estou utilizando. Beleza. Então, isso aqui é bem padrão, tá? Isso tem em praticamente todos os programas, tá? A opção de arquivo é natural, vocês já sabem, quem usa o Word ou usa qualquer programa do pacote Office, tá? Vai achar isso aqui. É bem comum, é meio que universal, você tem salvar como, todas aquelas coisas que vocês já aprenderam naturalmente ao utilizar o computador. Claro, tem algumas funções aqui um pouco mais específicas, mas nada de assustar. E lendo cada uma delas você consegue também ir se acostumando com a ideia. Tipo, tem coisas aqui que são autoexplicativas, como por exemplo, preencher com uma cor do primeiro plano, tá? O primeiro plano é isso aqui, essa cor que está selecionada nesse primeiro quadradinho aqui, e segundo plano que está selecionado nesse quadradinho mais escuro. Enfim, então você lê, você consegue saber o que a ferramenta faz, e ainda que você não consiga entender de cara o que ela faz, você pode testar para poder saber. É sempre bom vocês testarem, e eu não vou explicar aqui o que cada uma dessas ferramentas fazem. Primeiro porque elas são opcionais, você não tem que saber de todas elas, tá? Dá para fazer um excelente trabalho só com algumas ferramentas básicas. E segundo, porque em cada programa ela vai ter uma função diferente, ou até uma função parecida, mas com nomes diferentes. Então não adianta muito eu ficar tentando explicar para vocês o que cada umazinha delas vai fazer, tá bom? Enfim, vale a pena dar uma lida no que cada uma faz, e o que é muito legal, você pode também ver aqui no cantinho, ó, os atalhos que cada uma tem. O mesmo acontece se você vier aqui na barra de ferramentas ou no lugar onde você quer utilizar alguma ferramenta, e em alguns casos, claro, você vai ver, por exemplo, aqui, ó, que tem o atalho também. Olha, a ferramenta de traço livres de pincel, entre parênteses tem o atalho que é a letra B, ou seja, se você clicar com a letra B, tá, vai aparecer aqui a função de pincel para você. Vamos supor que eu tenha selecionado aqui o pincel de transformar. Se eu clicar em B, ele muda automaticamente o pincel. Então, transformar aqui é o Ctrl T, ele vira essa mãozinha aqui apontando. Se eu clicar em B, ela vira esse pontinho aqui que é o meu pincel, tá bom? Enfim, mas alguns programas também vão te dar a liberdade de você organizar a sua tela para você poder saber o que você está fazendo. E eu recomendo muito isso. Por quê? Porque assim você vai se sentir mais confortável, tá? Essa é uma maneira de você se familiarizar mais rápido com o seu programa de trabalho, tá? Então, o que eu faço? Aqui no Krita é bem simples, na verdade. Se você clicar, tem essa abinha com o nome do objeto, mas se você clicar aqui nessa barra, onde tem até esse X e esse outro quadradinho aqui, e você clicar e arrastar ele se desloca, e aí você pode alocar ele na posição que você preferir. Por exemplo, eu posso pegar, deixa eu voltar para cá, pegar aqui as opções de ferramenta, cliquei aqui em opções de ferramenta, e aí eu vou jogar aqui para baixo, em cima das camadas. Tá vendo que deu aquela clareada aqui em cima das camadas? Eu vou soltar, ele vai compartilhar a mesma área com as camadas, virando uma aba. Aí eu posso arrastar quem vem primeiro, quem vem depois. Eu particularmente gosto que fique assim. Predefinições do pincel, por exemplo, é uma ferramenta que é bastante útil e que eu particularmente gosto que ela fique do lado de cá, junto com as outras ferramentas, porque eu posso controlar tudo mais facilmente. E ó, eu não vou colocar aqui, ó, em cima das ferramentas para virar uma aba, eu vou colocar um pouquinho mais para baixo e ela vai gerar uma nova área ali. Quando eu soltar, ela vai se adequar. Eu posso vir nesses pontinhos aqui e mexer, e eu posso vir puxar aqui para poder deixar tudo mais adequado. Assim eu posso ver mais pincéis de uma vez só, encontrar os meus pincéis com mais facilidade, enquanto eu também posso selecionar as ferramentas aqui com facilidade, e ainda me sobra espaço
o bastante para eu poder desenhar livremente aqui no meio, tá? Então, uma vez que a gente tem entendido isso aqui, fica fácil da gente poder trabalhar. O principal que você precisa conseguir identificar no seu programa, tá? Seja ele para computador, seja ele para celular, é importante que você consiga identificar aqui, tá? A sua barra de ferramentas, que é toda essa parte aqui onde você tem ferramentas diferentes que você pode utilizar, tá? Incluindo os pincéis, ferramentas de seleção, ferramentas de polígono, tem o conta-gotas. Eventualmente você vai encontrar conta-gotas com muita frequência, inclusive nos programas de edição de imagem. Enfim, todas as outras ferramentas que você vai utilizar, inclusive as ferramentas de navegação, aqui no caso são a lupa e a mãozinha, tá? Você tem que ter, obviamente, uma opção para você poder escolher os seus pincéis. É bom que vocês saibam que existem pincéis diferentes causam efeitos diferentes. É muito comum, inclusive, que para os novatos a gente tem aqui, né, esses pincéis mais redondos e esse pincel mais suave, né, um pincel duro e um pincel suave. Isso aqui é muito comum e às vezes quem está começando abusa disso aqui, mas é legal você saber que existem outros pincéis com texturas variadas, tá? Pincéis que simulam outros materiais, por exemplo, marcadores. Então, pincéis que simulam os marcadores mais chatos, essas coisas todas, tá? Então, vale a pena vocês pegarem também, testarem para ver o que cada pincel faz. Não tenha medo de testar. Abre o programa, não desenha nada a princípio. Vai testando, vai trabalhando com os pincéis aqui em cima. Isso já ajuda bastante, tá? Enfim, você tem que ter uma barra de ferramentas aqui. Tem que ter as predefinições do seu pincel para você poder escolher novos pincéis. E vocês têm que saber também onde alterar esses pincéis, tá? Aqui no Krita você tem esse íconezinho aqui em cima que você clica e você pode alterar tamanho, pode alterar quanto de tinta vai sair do pincel, né? Tinta, entre aspas, né? Qual é a rotação, para qual direção ele vai, como vai ser a repetição desse pincel. Tudo isso é coisa que vocês podem ir testando gradualmente, tá bom? Então, procurem saber onde é que ficam as predefinições dos pincéis de vocês, tá? Nos programas de celular é mais fácil de encontrar isso, geralmente está logo ao lado do pincel, tá? Seja numa outra abinha chamada de configurações, ou seja ali onde tem aquela rodinha, aquela engrenagemzinha para você poder modificar, tá bom? Nos programas de computador isso vai variar bastante até. Beleza, você também vai precisar encontrar a sua roda de cores aqui, o seu círculo cromático, né? Ou o seu seletor de cores, tá? Aqui a gente tem esse bem interessante aqui, que é um círculo cromático, tá bom? E ele tem um triângulo que ele aponta para mim onde é claro, onde é escuro e onde é saturado. Isso é bem legal, facilita bastante a vida, tá? Mas vocês vão encontrar isso de várias formas também. Pode ser só quadradinhos com as cores separadas, isso pode estar só em formato de círculo, isso pode estar em formato de quadrado, enfim, pode estar em formato de barras, onde você seleciona aqui qual é a cor, o que você quer aqui, sabe? Se é mais claro, se é mais saturado, se tem uma tonalidade diferente, enfim, você pode ir testando tudo isso. Mas de qualquer forma, isso aqui te ajuda muito a organizar quais são as cores que você vai utilizar no seu trabalho. E é importante que você evite os extremos dessas seleções, tá bom? Por exemplo, aqui a gente tem esse triângulo. Evite colocar a sua seleção aqui na pontinha, ou nessa pontinha, ou nessa pontinha, ou muito nos cantos, tá? Porque geralmente isso vai gerar um resultado que é meio cru, tá? É importante que você tente trabalhar aqui com os lados e que nada fique 100%, ok? Claro que dependendo do que você for fazer,
ter um preto total é importante, ou ter um branco total é importante, ou ter algo super saturado é importante, mas use isso com parcimônia. A pintura digital ela causa essa armadilhazinha que é de você tentar colocar o máximo de saturação em todas as cores do mundo dentro de um desenho, e aí você perde a atenção no meio do seu desenho. É só um pouquinho de barulho. Enfim, de qualquer maneira, aqui você pode escolher a cor que você quer, tá? Com toda a facilidade do mundo, é só você selecionar aqui a tonalidade que você quer no círculo, por exemplo. Selecionar se você quer ela mais escura ou mais clara, tá? E aqui mais saturada ou menos saturada, tá? Então você vai escolhendo aqui e falar, ok, é o tom que eu quero, vou utilizar. Show de bola, tá bom? Uma outra coisa que você vai precisar é de camadas. Você precisa ter as camadas aqui para poder organizar melhor o seu documento, e porque as camadas têm uma série de funções que eu vou explicar mais para frente, que são extremamente importantes, tá? A gente tem aqui as opções de locar a camada, né? Então você não pode nem mexer, nem aumentar de tamanho, nem rabiscar, nem qualquer outra coisa do tipo. Você não consegue fazer nada com a camada quando ela está locada, né? E você tem também a opção de bloquear a transparência, que é você basicamente fazer aqui, vamos testar aqui um desenho aqui para vocês poderem entender. Isso aqui é bem legal, a gente vai usar bastante lá na frente, tá? E aí você bloqueia a camada aqui, e se eu quiser, por exemplo, pintar esse coraçãozinho de azul, eu posso passar aqui o azul e ele só vai pintar onde não é transparente, tá? Então, só nas áreas que já estão preenchidas. Isso é muito útil, vocês não têm noção, tá? Mas enfim, aqui os atalhos são basicamente os mesmos que a gente vai ver em boa parte dos programas, né? A gente vai usar muito Ctrl Z, Ctrl C, às vezes Ctrl V. Você vai ter também outros atalhos que eu vou explicar mais pra frente. Na próxima aula a gente vai abordar um pouquinho melhor isso, tá? E tem uma outra função que eu acabei esquecendo de falar, que é essa daqui, das opções de ferramenta, tá? Toda vez que você seleciona uma ferramenta, tem que ter no programa que você está utilizando uma forma de você mexer nessa ferramenta, de você mudar as configurações dela. Em alguns casos, isso já vem exatamente no momento que você clica na ferramenta, vai mudar alguma coisa aqui em cima, ou bem do lado da ferramenta, ou a ferramenta vai abrir uma janela para você poder escolher a configuração que você quer, enfim, tá? Mas aqui, ó, se eu mudar para uma ferramenta de linha, eu vou ter uma outra opção aqui. Se eu mudar para a ferramenta de transformação, eu tenho várias outras opções aqui. Se eu mudei para a ferramenta de seleção, tem mais opções presentes aqui. E cada vez que eu vou mudando, eu vou tendo novas opções, tá? Então é importante que vocês tenham essa noção de que existe uma parte do seu programa que ela está ali para poder editar o que você está utilizando, tá bom? Então isso aqui também é muito importante. Basicamente, tendo entendido como é que funcionam essas partes do programa, a gente já está preparado para começar a desenhar, para começar a fazer a nossa arte. Por enquanto, a gente não vai desenhar nada, mas eu vou deixar uma dica para vocês que estão utilizando aí a mesa digitalizadora e estão tendo dificuldade para poder se adaptar, tá? Aqui no Krita a gente tem algumas funções que são bem legais, que são, por exemplo, esse pincel aqui, que é um pincel que ele... Deixa eu pegar um aqui de formato aqui. Ele é um pincel que varia no formato. Deixa eu bloquear aqui. Ele varia no formato porque ele suaviza pra gente o efeito do traço, tá? Perceba que se eu não usar, se eu for usar um pincel mais comum, o meu traço tende a sair mais tremido. Vamos deixar de comparação aqui. Mas quando eu uso esse daqui, tá? Ele dá uma suavizada legal, e mesmo quando eu tento tremer um pouquinho mais ele ainda fica bem suave, tá?
A gente também vai ter ferramentas de Bezier aqui no caso, né? Bezier é um tipo de ferramenta, é um tipo de ferramenta em que você cria linhas e depois você pode editar essas linhas, tá? Então eu posso vir aqui depois, ó, e mexendo, perdão, tem que criar uma camada específica para poder fazer isso, eu sempre esqueço, tá? Provavelmente na próxima aula eu vou fazer a mesma coisa. Então eu tenho que criar uma camada aqui específica para trabalhar com esse tipo de propriedade, que é... Cadê? Oi, gente. Pintar camada, grupar camada, aqui. Criar uma nova camada vetorial. Vou criar uma nova camada vetorial. Eu posso vir aqui nessa ferramenta, que é a ferramenta Curvas Bezier. Você clica, você faz o traço que você quiser, no formato que você quiser, né? Você fecha esse formato e depois você pode vir com uma outra ferramenta só para poder selecionar as linhas. Por exemplo, se eu quiser transformar essa linha reta numa curva, eu posso. Se eu quiser deixar mais para cá, eu posso. Enfim, eu posso ir trabalhando nela da forma como eu preferir. Eu posso aproximar os pontos, então, tá, posso mexer aqui, posso abrir mais aqui, independentemente. Enfim, essas funções, elas são bem legais, você pode fazer alguns desenhos assim. Isso é uma forma de simular o vetor, tá? O Krita, ele faz esse trabalho de simular vetor, mas se você vai fazer um desenho em vetor, não é o programa que eu te recomendo para poder utilizar. Dá para fazer? Dá para fazer e ele faz até muito bem. Mas existem outros programas mais adequados, como por exemplo o Inkscape ou o CorelDRAW. Tá? O Inkscape, no caso, é gratuito, vocês podem baixar e utilizar, é bem facinho de utilizar também. Tá? Tem tutorial bastante assim, aos montes na internet, então fica fácil de aprender qualquer coisa com o Inkscape. Tem o Corel, que é bastante conhecido. Para quem já tem o pacote Adobe, a gente tem o Illustrator, que tem basicamente a mesma função. Mas se você não tem esses programas, não quer baixar esses programas e quer fazer alguma coisa com vetor, dá para fazer alguma coisa aqui no Krita sem problema nenhum, tá? Fica até bem legal. Enfim, uma vez que a gente fez isso aqui, entendeu que existem essas ferramentas, tá? O legal do vetor é que você pode manipular da forma como você quiser. E isso faz com que o seu desenho fique mais certinho, sabe? Uma line art mais adequada, enfim. Essas ferramentas, elas vão ajudar bastante. Uma outra coisa que costuma ajudar para quem está tendo dificuldade com o traço é usar o pincel normal, tá? E a ferramenta de estabilizador. Você vai vir aqui nas opções, ferramentas, vai clicar em estabilizador, tá? O estabilizador, ele vai fazer um traço, deixa eu voltar para a camada adequada, vai fazer um traço que está mais estável, ele realmente não treme mais, e mesmo quando a gente tenta tremer, ele ainda sai um pouco mais estável do que esse outro que está aqui em cima, tá bom? Então, né, o estabilizador, ele tem uma função bem legal aqui, que é justamente essa de dar um atraso no seu traço, um delayzinho pequeno, mas que permite você fazer, por exemplo, uma line art mais adequada, fazer linhas curvas grandes, tá? Tudo isso na ferramenta da mesa digitalizadora, que é bem difícil de controlar no começo, eu não vou mentir para vocês, mas facilitando bastante o trabalho. Alguns programas não possuem estabilizador. O próprio Photoshop durante muito tempo não teve, precisava de plugin. Eu acredito que agora ele já tem um estabilizador nativo, mas eu não posso garantir isso para vocês porque eu não uso Photoshop há muito tempo. E eu acho que é isso, tá? Para finalizar, última dica para vocês dominarem completamente essa caneta e a mesa digitalizadora é: escrevam textos utilizando a caneta e a mesa digitalizadora, tá? Escrevam textos e substituam sempre que possível, tá, o mouse pela caneta, para vocês se acostumarem com a extensão, tá, da mesa, né, e como ela se comporta em relação ao monitor. É muito importante que vocês saibam isso, para que vocês tenham domínio total do que vocês estão fazendo, tá? Então, uma vez que vocês saibam o que vocês estão fazendo aqui, tá? Então, vocês vão lá e escrevem, deixa eu desabilitar
o estabilizador aqui, porque aqui ele me atrapalha, tá? E uma vez que vocês sabem o que vocês estão fazendo, fica muito mais fácil de vocês poderem trabalhar com a caneta, tá? Então, minha letra é um pouco mais bonita do que isso, tá bom, gente? Mas uma vez que vocês conseguem escrever bem com ela, tá? Vocês conseguem desenhar bem com ela. Você está tendo aí um bom domínio sobre o seu material, tá? É bastante importante que vocês tenham esse domínio para conseguir ter um traço mais preciso, para poder conseguir fazer linhas mais longas, em posições diversas, para não ter dores no pulso, é muito importante isso, tá? Ah, não tenho, Lucas, uma mesa digitalizadora. Não tem problema, o mouse também dá para a gente utilizar. Claro que se você for usar esse pincel tradicional vai ficar um pouco mais difícil, eu recomendo que vocês utilizem a ferramenta de vetor para poder fazer no mouse. É até mais fácil com o mouse trabalhar os vetores, tá? Mas não deixem de fazer, tá? O importante é isso, não deixem de fazer, porque eu não tenho ferramenta. Eu vou ensinar também algumas formas de vocês trabalharem exigindo menos da mão de vocês. Porque quando você não tem a mesa digitalizadora e não tem a caneta, você acaba tendo a dificuldade de ter que tentar fazer traços e movimentos muito repetitivos com o mouse. Isso é extremamente sofrível, não é recomendado para a saúde, tá, do punho de vocês. Enfim, eu acho que é isso. Tudo que eu tinha para poder explicar sobre esse programa especificamente e sobre outras plataformas de ilustração digital. Eu acho que já expliquei. Recomendo que vocês façam download, que esteja tudo certinho. Testem outros programas também, existem inúmeros programas aí, vários deles são gratuitos e por favor não caiam nessa de acreditar que só porque algo é gratuito a qualidade dele é inferior, tá? O MyPaint, por exemplo, é um programa que é gratuito, ele é muito simples, mas ainda assim ele é bastante completo, ele tem muita ferramenta, só que ele é simples justamente para não confundir quem está chegando de primeira, tá bom? Enfim, tem vários outros programas com os quais você pode se sentir mais confortável. Eu gosto do Krita, tem algumas coisas nele que ainda me estranham, né? Eu gostaria que o visual dele fosse um pouquinho mais clean. Eu acho que ele é bastante exagerado, meio bruto, com os botões meio grandes, mas ainda assim eu achei nele funções que fazem ele valer a pena para mim, tá? Photoshop tem um visual que é mais bonito, é o mais atrativo e tudo mais, concordo. Photoshop ele está bem trabalhado nesse sentido, porém eu ainda não consegui me sentir confortável com ele e ele não tem as ferramentas que eu gostaria de ter na hora de trabalhar com pintura digital. Eu só descobri isso quando eu comecei a experimentar outros programas e conheci o Krita e eu falei, olha só, esse programa aqui tem umas paradas que são muito mais úteis para mim do que o Photoshop. Enfim, tentem, experimentem, não se limitem a eu não tenho mesa, eu não tenho computador. Se você não tem mesa, usa o mouse, se você não tem computador, usa o tablet ou o celular, tá? Mas é um celular um pouquinho mais antigo. Se o celular tem Android 3.0 para cima, já tem como você utilizar o Autodesk e funciona bem. Eu utilizei durante muito tempo, inclusive, tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que isso ajude vocês a desenvolver aí as ilustrações digitais de vocês, essa apresentação do programa e do que vocês precisam para poder começar. Espero que tenha sido o suficiente. E se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Não deixem de deixar as suas perguntas, né, e as suas dúvidas lá na Ágora, tá, no nosso server do Discord. Se você não conhece ainda o nosso server, vai estar na descrição desse vídeo aqui, tá? E eu vou deixar também aqui embaixo na tela para vocês poderem ver, tá, o nosso linkzinho. E é isso aí. Até a próxima aula e a gente se encontra. Valeu, falou e até lá.